Estamos aqui servindo Jesus, servindo vocês aí do outro lado. 2 Samuel, capítulo 11, versículo do 1 ao 3, eu quero ler para ti só o 3, tá? Que foi onde nós paramos no dia de ontem. Se você não assistiu a live de ontem, já está aqui abaixo. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram, porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? Entenda, em nome de Jesus aqui, com relação à tentação que Davi, o desejo que Davi sentiu ao estar no terraço da casa dele. Nos tempos, se você não sabe desse contexto dessa palavra, você pode ler a partir do capítulo 11, que você vai entender Davi e Betseba, quando Davi caiu no pecado com relação ao adultério, com relação a essa mulher. Davi, o contexto, Davi, em tempo que os reis iam para a guerra, Davi mandou, mas ficou no palácio, foi para o seu terraço, olhou ela tomando banho, uma mulher tomando banho chamada Betseba. Então, Davi não só olhou e desejou, como eu falei no dia de ontem, mas Davi também alimentou seus pensamentos com informação. Da mesma forma que Davi, naquela época, queridos, mandou os soldados, as pessoas investigarem a vida de Betseba, hoje o modelo de informação mudou, mas a intencionalidade de coração com relação ao pecado continua o mesmo. Quando você se permite investigar sobre aquele que você está sendo tentado, sobre aquele que você sabe que é proibido, que é proibida para você, você não está vivendo exatamente o mesmo formato que Davi viveu, mas o coração corrompido é o mesmo. Hoje, a curiosidade, a indagação mudou de formato, mas a intencionalidade do coração com relação à queda continua a mesma que Davi viveu nos dias atuais. A gente precisa ter muito cuidado. Ontem, essas lives elas estão sendo muito importantes, porque muitas vezes quando eu tenho muita consciência quando Deus me dá uma responsabilidade de trazer algo. Porque na nossa atualidade, muitas vezes as pessoas elas buscam se curar de forma muito superficial. E eu aprendo com Deus que nós precisamos buscar a Deus e deixar Ele profundo na nossa vida. Para nós entendermos aquilo que nós estamos vivendo, se porventura você está passando por tentação, se porventura você já caiu no pecado, você precisa urgentemente tratar isso para você não cair de novo. Então não basta só se perdoar quando você tem uma queda ou até mesmo ser tentado. Não basta só você dizer que não vai cair, mas você precisa entender por que sentir isso. Porque um dia você foi levado à queda, porque um dia você caiu. Porque um dia você, sofreu com relação a determinadas coisas. Então eu sempre digo que a busca por informação da nossa vida com Deus, isso é muito importante para a gente não repetir erros. Meus irmãos. Então, essas lives, elas são muito preciosas, eu te convido a assistir desde o início para você entender que você que está, porventura, sentindo algo com relação a alguém, você precisa falar sobre isso com Deus, você precisa falar sobre isso com o teu cônjuge, você precisa falar sobre isso com você mesmo, sendo realista, dando nome ao teu pecado. Você precisa entender quando o desejo é despertado dentro de você, mas principalmente entender quando você começa a alimentar esses desejos dentro de você. Porque é no momento que você começa a alimentar esses desejos que o pecado se torna muito, mas muito próximo de você cair. Esse desejo te aproxima mais e mais da queda quando você começa a alimentar. Por isso, eu decidi fazer uma live separada sobre isso. Sobre de como você não deve alimentar esses pensamentos, esse desejo que porventura, se você está passando por isso, eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você nessa manhã. A gente precisa entender que Davi não caiu quando ele se deitou com Betseba, mas Davi começou a cair quando ele começou a alimentar os pensamentos com relação a ela. Quando Davi começou a buscar informação, quando Davi não descartou o desejo, não virou de costa para os desejos, mas começou a alimentar as informações sobre ela, buscar saber sobre ela. Esse alimentar aproximou Davi da queda. Esse alimentar, as informações que foram trazidas para Davi, deveria ser o ponto final dessa história. Mas essas informações que vieram alimentaram Davi e aí ele acabou caindo junto com ela. Então, como nós hoje, queridos, como hoje pessoas alimentam pensamentos,
como hoje, na atualidade, nós estamos falando de Davi, um homem, por isso que eu acho muito interessante que Deus coloca na palavra dele homens que mostram o defeito dessas pessoas. Deus, ele poderia ocultar isso na palavra, mas Deus faz questão de, sabe, queridos, de mostrar o defeito, o erro das pessoas, as fragilidades, muitas vezes para a gente entender, queridos, que independente das nossas fragilidades, o poder de Deus atua quando você deixa o poder de Deus agir na tua vida. A Bíblia ela não é um livro, queridos, só de pessoas perfeitas, mas é para que nós venhamos entender, para que a gente venha ler e saber como se sair das situações, mas saber também que essas pessoas frágeis, essas pessoas que erraram, essas pessoas que pecaram, essas pessoas que passaram por situações difíceis, quando deixou Deus agir, quando veio ao arrependimento, quando mudou de rota, Deus também mudou a história, Deus também mudou a história deles. Então o Senhor permite para que nós venhamos entender que também tem jeito para a gente, também tem jeito para a nossa história, que também Ele pode fazer. Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Talvez você esteja vivendo isso, e isso está consumindo você. Você até sabe que é errado, você não quer viver, mas isso está consumindo você. E essa live aqui é para ajudar você. Hoje, pessoas alimentam informações através das redes sociais. Você já sabe disso. Mas não basta só saber como isso funciona. É necessário cortar isso. Entenda em nome de Jesus. As redes sociais hoje é um meio de pessoas alimentarem seus desejos proibidos. Seja em qualquer área, pessoas alimentam muito seus desejos proibidos. Eu lembro que, claro, eu sempre dou exemplos aqui através de um aconselhamento, mas nunca falo o nome, óbvio, mas o Senhor me permite muito passar por situações, passar por pessoas e aprender com a história das pessoas. E até mesmo ajudar pessoas através de história que nós passamos. Eu lembro que teve uma situação de uma determinada família que a pessoa dessa família, né, foi ao adultério, e muitas vezes quando ela veio conversar comigo, ela falou que essa pessoa passava muito tempo na frente do computador. Como essa pessoa trabalhava online, ela passava mais tempo do que deveria na frente do computador. E você vai entender por que essa pessoa passava mais tempo na frente do computador. Eu vou falar isso aqui para vocês ainda. Mas ela dizia que essa pessoa passava muito tempo na frente do computador. E ela começou a desconfiar. Então, a pessoa não proibia o celular, não proibia o WhatsApp, nada disso. Mas passava muito tempo na frente do computador e ela começou a desconfiar, porque apesar da pessoa trabalhar online, tinha um horário de entrada, mas também tinha um horário de saída, né, de encerrar expediente. E a pessoa ali passava um tempo a mais, e depois ela começou a abrir as mensagens do computador, começou a ver, começou a perceber que tinha algo a mais ali. E foi quando ela começou a descobrir que já tinha um tempo que ela estava sendo traída pela pessoa, que ela estava casada. Então, as redes sociais, ela tem sido um meio muito grande de alimentar desejos proibidos, sentimentos proibidos que pessoas têm umas pelas outras. Só que as pessoas elas não entendem que isso está viciando elas. Elas acham, muitas vezes com relação ao pecado, as pessoas acham que elas podem entrar, abrir a porta e depois mandar o pecado embora e fechar a porta, mas não é assim que funciona. O pecado, quando entra no pensamento do ser humano, ele começa a se sentir muito à vontade, como eu falei ontem, e ele começa a pedir alimento para você. Você vai entender melhor sobre isso. Então, esse tipo de alimento que o pecado ele começa a pedir para o ser humano, todo ser humano que passa por tentação, que está passando pelo pecado, que está, sabe, passando por uma situação na sua família, ou até mesmo alguém que é solteiro e está alimentando um vício, alguma coisa relacionada ao pecado, esse pecado ele começa a pedir alimento quando você deixa ele entrar, quando desejo, quando você sente algo por alguém você não corta, como eu falei no dia de ontem com relação a Davi e Betseba. Você deixa o pecado entrar nos seus pensamentos, só que o pecado ele não só entra, ele começa a pedir alimento para você. E esse alimento, queridos, é a busca de informação sobre a outra pessoa. E essa busca de informação, você começa a querer saber o que a pessoa gosta, aonde a pessoa vai, qual é o grupo de amigos dessa pessoa. Você começa não necessariamente cercar a pessoa, mas você começa a se informar sobre a pessoa. E às vezes as pessoas dizem, não, isso não tem nada a ver, isso aqui não vai crescer dentro de mim. Só que torna a dizer para você, o pecado dá a falsa sensação, a falsa ilusão que você... O
O pecado ele traz uma ilusão que você pode controlá-lo. É por isso que muitas pessoas caem. Pessoas não acordam como no dia de hoje e dizem assim, eu vou bem ali e vou dar uma caidinha. Não, pessoas não vivem isso. Pessoas, elas têm a falsa sensação com relação ao pecado que elas podem controlar o pecado. Só que o pecado, queridos, ele precisa, o desejo que pode estar dentro de vocês, vocês conhecem alguém que esteja passando por isso, ele precisa ser eliminado rapidamente. Porque se ele não é alimentado, ele não é eliminado, ele é alimentado. E esse alimentar vai fazer esse desejo crescer dia após dia. Então muitas pessoas deixam o pecado entrar, começam a buscar informações, só que essas informações, cada vez que você busca, o teu cérebro ele vai pedir para você alimentar-se mais sobre informações. E é por isso que muitas pessoas não conseguem sair do pecado com facilidade. Porque o pecado dá uma falsa sensação de controle. A pessoa pensa que não, eu só estou olhando. Eu só estou olhando para esse perfil, eu só estou olhando para esse número, eu só estou olhando para essa foto, eu só estou olhando para essa rede social, eu só estou olhando para essa conversa, eu só estou olhando para esse grupo aqui que a pessoa está inserida. Não, eu só estou olhando. Eu não estou conversando. O pecado ele quer realmente que você ache que é só até ali. E é por isso que pessoas, queridos, acabam caindo, porque entende algo sobre o teu cérebro, que eu não sei se você sabe. Mas o nosso cérebro ele tem uma parte que é um sistema de recompensa. Então, quando você recompensa o teu cérebro, você começa a... Como é a recompensa? Quando você quer comer, você está dando uma recompensa. Quando você se alimenta de alguma coisa que você gosta muito, você está recompensando. E isso é liberado dopamina para você. Essa liberação de dopamina te dá uma sensação de prazer, te dá uma sensação de satisfação. Entenda, em nome de Jesus, porque Deus nos fez completos para alimentar tudo de forma muito correta. À medida que tu não alimenta isso de forma correta, você começa a alimentar de coisas erradas. Entenda, o teu cérebro também vai ser formatado com a forma errada que você está alimentando. Então, o nosso cérebro, ele recebe dopamina através do sistema de recompensa que você entrega para ele. Entenda? Então, quando você tem práticas de atividades essenciais, como de sobrevivência mesmo, como comer, beber água, interagir socialmente. Ontem eu estava numa semana, para que você entenda, eu entrei numa semana muito corrida, e quando eu falo sobre determinados assuntos, eu preciso estudar, me separar mais, eu preciso estar mais concentrada naquilo que o Espírito Santo está direcionando. De uma live, às vezes ele puxa para outra. Então é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo aqui nos bastidores. Só que ontem à tarde eu precisei desse sistema de recompensa. Eu senti falta de uma líder que mora aqui próximo de casa, a Lei, e aí eu disse, não, eu preciso conversar, eu preciso sentar, tem semana que eu só preciso sentar e ouvir pessoas que eu gosto, ficar com pessoas, tomar um café, e foi isso que eu fiz ontem à tarde. Então o meu cérebro ativou um sistema de recompensa. O meu cérebro demonstrou que eu estava tendo uma necessidade natural que todos nós temos. E aí eu fui tomar café com ela, nós tivemos um momento muito precioso. Cheguei em casa quase 10 horas da noite, meu marido perguntou, pensei que tu tinha errado para mim de casa. E foi muito gostoso o tempo que nós estamos juntos, é sempre muito precioso. E a gente riu bastante. Então meu sistema de recompensa foi ativado. Me senti muito bem, hoje eu estou muito renovada, porque às vezes o que só tu precisa é ser gente, estar com pessoas. E ontem eu vivi isso. Então, esse sistema de recompensa ativado que você entrega, recebe dopamina, e isso dá uma sensação de prazer, de satisfação para você. Eu estou falando de necessidades básicas. Mas quando você começa a alimentar os teus pensamentos com relação aos desejos, quando você começa a alimentar os teus pensamentos com relação ao pecado, isso também vai ser ativado no teu cérebro. E quando você acha que você pode sair, você não sai. Porque você sempre vai precisar alimentar esse desejo para gerar um sistema de satisfação. Porque como você não está próximo da pessoa e você se alimenta da pessoa, você se alimenta pelo olhar, você se alimenta pela busca de informação, então o teu cérebro sente falta da pessoa. Então quando você não vê, o teu cérebro pede pela pessoa, o teu cérebro pede pela informação com relação à pessoa. E quando você não vê, o teu cérebro sente. E vai ativar em você. Por isso que muitas vezes você acha que você pode largar uma coisa e você não larga. Você acha muitas vezes, não, quando eu quiser eu deixo algum vício.
E aí você não deixa. Não é tão simples assim. Pessoas às vezes precisam tomar remédio, pessoas às vezes precisam passar por tratamentos rigorosos, médicos. Então é melhor não entrar. É melhor não começar. É melhor não começar a alimentar. Isso é muito real que eu estou falando aqui para vocês, queridos. Por isso, meus irmãos, o pecado vicia. Porque o pecado você começa só dando uma olhadinha, só desejando algo que você não pode. E quando você vê, o teu cérebro está consumido por aquilo. O teu cérebro está consumido por desejo de se satisfazer com a pessoa. Foi isso que Davi viveu. Davi desejou Betseba, mas Davi não ficou só no desejo. Davi alimentou seus pensamentos. E quanto mais Davi buscava informação, ele viu que ele tinha poder, não só para buscar informação, mas para mandar buscar a mulher. O que aconteceu com Davi para que ele tenha queda? O poder de Davi, que ele tinha nas mãos, fez com que ele se aproximasse muito mais do pecado. Por isso, queridos, que teve grandes consequências, porque para que muito é dado, também muito é cobrado. Para que muito é dado, queridos, o Senhor também cobra. Então, por isso que a espada não saiu da casa de Davi, por isso que houve morte mesmo real na casa de Davi, por isso que as consequências vieram para a casa de Davi. Entenda, Davi não morreu, mas houve grandes consequências, porque para quem muito é dado, também muito é cobrado. Então é assim que os desejos, queridos, vai pedir alimento na tua mente.